Estamos vivendo um momento de crise no mundo. Nosso cumprimento a todos que nos acompanham. E o nosso tema aqui está voltado justamente para o destino da humanidade. Cada um de nós é um ser individual. Todos nós reunidos nessa grande massa de quase 8 bilhões de pessoas, somos uma coletividade muito grande, coletividade que habita o planeta Terra. Estamos enfrentando a pandemia, mas na verdade, com certeza não da forma como deveríamos fazer. Nós estamos vivendo momentos de grande agitação, de grande confusão e até realmente de decisões que na verdade atendem muito mais aos interesses políticos daqueles que querem realmente assumir o poder do que propriamente o interesse de dar melhores condições para a humanidade. Enquanto nós estivermos aí trabalhando em termos nacionalistas, né, preocupado com a sua nação, ou com o seu povo, com a sua família, e não olharmos o restante da humanidade, nós não estaremos no caminho certo. Quando o navio mostra que está afundando, evidentemente todos deveriam estar unidos para salvar o navio. Ou seja, todos deveríamos estar unidos para salvar o planeta, né? Que é a nossa casa, que é o nosso navio, onde estamos navegando pelo universo. Aparentemente não há uma união. Nós sabemos que a união é muito difícil, porque os homens que estão no poder, os homens que dirigem as nações, eles estão mais preocupados com eles mesmos, talvez justamente com o poder que eles exercem, do que propriamente com o futuro da humanidade. Não se preocupar com o futuro da humanidade é um suicídio, né? Porque ou nós nos salvamos como humanidade, ou nós não nos salvamos. As pesquisas estão mostrando que realmente está havendo desencontro, embora a pandemia tivesse vindo justamente para, vamos dizer, desafiar o homem a encontrar o seu caminho, e tivesse deixado algumas marcas já que nós podemos sentir de grande avanço no campo das pesquisas, principalmente da farmacologia, surgimento das vacinas, coisa extraordinária, né? E o trabalho efetivo dos profissionais da saúde, que realmente impressionou em todo o mundo. Então, alguns estão exercendo a sua atividade com uma consciência no geral, no bem, mas não são alguns. Se nós compararmos o que aconteceu há 100 anos atrás, talvez a gente tenha assim, um alento e possa perceber que nós temos hoje muito mais condições de vencer a pandemia do que tínhamos há 100 anos atrás em relação à febre amarela. Essa semana os jornais, a televisão anunciaram que o mundo tinha alcançado a marca de 5 milhões de pessoas vítimas fatais da pandemia, 5 milhões de mortos. A febre amarela, ou melhor, a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, 1920, a última grande pandemia, 100 anos atrás, matou cerca de 50 milhões, quer dizer, 10 vezes mais do que isso que nós estamos vivendo hoje. Por aí nós percebemos que a diferença de 100 anos é significativa. 100 anos atrás nós não tínhamos a Organização Mundial de Saúde, nós não tínhamos a ONU para coordenar as ações de combate à pandemia, nós não tínhamos a estrutura funcional que hoje a maior parte dos países tem, as redes hospitalares, os recursos, a capacidade de produção de aparelhos que hoje sustentam a medicina, as experiências de vacinação, a capacidade dos profissionais de saúde, não tínhamos isso. Nós não tínhamos os meios de comunicação que hoje temos. Embora se nós critiquemos muito os meios de comunicação, são eles que mantiveram a população informada, né? A televisão principalmente, que trouxe insistentemente a orientação para que tivéssemos tomado os cuidados necessários a fim de evitar que a doença se alastrasse. E nesse ponto nós temos que reconhecer que conseguiu, né?
foi um avanço. Mas ainda é muito cedo para a gente avaliar. Nós precisamos de mais tempo para a gente saber realmente o que foi a pandemia da Covid-19, o que ela trouxe ao mundo e finalmente o que nós aprendemos com ela. Mas não é só isso. Veja a questão da crise que se relaciona com o clima. As mudanças climáticas hoje, que são profundas, estão agitando o mundo, causando uma série de calamidades, enchentes, secas, frio, excesso de calor e uma série de situações que se constituem uma ameaça para a produção de alimentos, uma ameaça para a vida humana, a poluição do ar, coisas todas que decorrem muito mais da ação humana do que propriamente das mudanças naturais que deveriam realmente ocorrer. Então nós estamos com esse problema para resolver, né? De forma que o trabalho que nós precisávamos realmente fazer, que é de unir as nações num objetivo comum, e nesse momento é a salvação. E a salvação exclui qualquer outro item, né, que possam nos diferenciar. Na salvação, todos estão correndo risco. Todos devem se unir e lutar pelo mesmo objetivo. Parece que ainda não conseguimos isso. Quanto mais demorarmos, evidentemente, mais comprometeremos o futuro do nosso planeta. Isso não é bom. Nós temos visto aí várias manifestações, vários apelos do Papa Francisco nesse sentido, né? Procurando acalmar os ânimos, fazer com que os homens se entendam, que as religiões se unam e que acabe essa diferença que realmente só tem causado para nós desavenças, problemas e dificuldades cada vez maiores. Então, a mensagem religiosa, embora muito tímida, ela procura convencer a humanidade de que precisamos unir o raciocínio ao sentimento. Precisamos pensar em termos práticos de como sair vivos dessa situação, de como podemos nos salvar desse naufrágio. Todos somos iguais diante da morte, todos somos iguais perante a vida, perante a ordem universal. Portanto, não faz nenhum sentido vivemos um clima de desconfiança, de hostilidade, apenas porque somos diferentes. É na diferença que está a nossa grandeza, é que está a beleza do mundo, e não na completa igualdade, que isso seria impossível. Na natureza, tudo é diferente. O que caracteriza a natureza, se nós observarmos e temos observado, é que a natureza, a beleza da natureza está na diversidade das coisas, na diversidade das formas, na diversidade das cores, na diversidade das plantas, dos animais, dos seres humanos, de tudo que possa existir sobre a face da Terra e constitui isso que nós chamamos de natureza. E nós somos natureza, né? Precisamos pensar na ascensão espiritual. Há um tema muito importante no Livro dos Espíritos, ou melhor, no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, é sobre as alternativas da humanidade. É o tema de hoje. O Kardec aborda o seguinte: quanto mais o homem tiver uma visão da vida, do significado da sua vida, da sua presença na Terra, do valor da sua experiência neste mundo, concorrendo para o bem geral, mais ele tem condições de chegar a uma conclusão que corresponde à união, corresponde à conciliação dos interesses do mundo num só objetivo, que é o de dar melhor condições de vida a todas as populações do globo, independente de quem elas são. Nós temos que deixar a questão política de lado nessa hora. Temos que preocupar com a vida. A vida é mais importante que tudo. Por isso Kardec apresenta-nos cinco principais formas de crença e de concepção que ainda existem no mundo e que naturalmente nos dão visões diferentes de vida. A primeira, vamos citar a doutrina materialista, que todo mundo sabe que é o materialismo ateu, né? Dá uma concepção de vida. A doutrina panteísta,
que é aquela que confunde o homem com o universo. Quer dizer, nós não teríamos uma individualidade depois da morte e nos confundiríamos com tudo que existe no universo, assim como a gota d'água, quando cai no oceano, ela se desfaz, se desaparece, perde a sua individualidade. A doutrina deísta, daqueles que acreditam que Deus não nos protege com a sua misericórdia, ele apenas estabeleceu as leis, espera que tudo aconteça. E a doutrina dogmática, que é própria das religiões, que estabelece um futuro de céu e inferno, né? Essa dicotomia, ou vai para o céu ou para o inferno. Na Igreja Católica ainda tem a possibilidade do purgatório, que seria uma chance a mais do que essa vida, para o indivíduo se definir para sempre, eternamente. Ou ele vai se salvar para gozar de uma felicidade eterna, ou ele vai se perder para um sofrimento sem fim. E a doutrina espírita, que vem com a ideia da reencarnação, que mostra que não é nada disso, né? Nós estamos aqui passando por esse planeta, apenas passando. Se a nossa vida for de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 80 anos ou 100 anos, nós passamos uma experiência válida, que vamos levar para frente para voltarmos novamente em outras experiências, talvez em outro povo, em outra família, em outro momento da história, onde vamos aprender e ensinar, onde vamos contribuir para a humanidade, onde vamos receber a orientação que a humanidade nos traz nos seus princípios de vida, e aí vamos caminhando em direção à nossa perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, disse Jesus. Essa é a mensagem do Mestre. Então aí nós temos as doutrinas, né? As doutrinas que hoje se apresentam, mas as principais aqui é a materialista, dos ateus, a dogmática das religiões e a espírita da reencarnação. O Dr. Décio Iandoli é um médico espírita que tem um trabalho muito interessante, além de ser um pesquisador na área, ele também é um escritor e um expositor de grande recurso. Ele conta que quando era muito jovem e estava ainda na residência médica na cidade de Santos, ele tinha um colega que compartilhava com ele o apartamento e os problemas. Eles não eram de Santos, mas estavam em Santos para fazerem o curso da residência, né, médica. E a diferença entre eles era a seguinte: o colega era ateu e o Décio católico. Então havia essa diferença, mas isso não realmente os colocava um contra o outro. Pelo contrário, eles se uniam, né, independente de acreditar ou não, nisso ou naquilo, para resolver os seus problemas. Certo dia, o Décio se surpreendeu com uma notícia de que seu colega tinha sido acidentado. Ele estava com a moto, bateu num carro na cidade, estava muito mal e precisava da presença dele, porque não tinha outro familiar naquela cidade. E o Décio, mais que depressa, foi ao local e lá constatou que realmente o seu colega tinha sofrido um acidente e estava mal e precisava do socorro imediato. Veio a ambulância e levou o pessoal para o hospital. E quando eles adentraram o hospital, o colega, já na maca, ainda gemia muito com a perna, acho que teve uma fratura exposta, né? E ele segurou assim na mão do Décio, que andava ao lado da maca, né? Como se procurasse um apoio, como se procurasse, por exemplo, alguém que desse para ele força naquele momento. E ele disse o seguinte: você sabe, né, Décio, eu sou um ateu. Eu sou ateu, não acredito em Deus, mas você, né, tem religião, você acredita. Então eu vou pedir um favor para você, por favor, ore por mim. É muito interessante essa colocação, porque na verdade nós não sabemos até que ponto as pessoas que se dizem ateus realmente não acreditam em nada. Na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do desespero, nós apelamos para tudo, porque acreditamos em tudo aquilo que pode nos ajudar. E tudo aquilo que pode nos ajudar é Deus. É a expressão máxima da nossa concepção. É o ideal da vida. Deus é o ideal. E nós estamos dependendo desse ideal que estabelece uma ordem no universo. Então, dessa maneira, estamos aqui, evidentemente, para um propósito. O materialismo não tem propósito. Para o materialismo, a vida não faz sentido. O sentido é o que cada um dá à vida.
ou cada um individualmente ou a coletividade. Então dependeria de nós dar o sentido à vida. E por isso muitos recorrem até ao suicídio, porque não vê por que viver numa vida atribulada, difícil, né? Enquanto um está lá vivendo na opulência, outros estão lá morrendo na miséria, na dor. Então que justiça haveria no mundo se não fosse Deus, né? Então, na verdade, nós estamos procurando um porto seguro. E nós acreditamos, como espíritas, que não existe o nada. A palavra diz dizer, nada não existe. O que existe é tudo, e tudo é Deus. Deus está em tudo, tudo está em Deus. Então a doutrina espírita, que surgiu há 165 anos na França, ela veio ao Brasil. O Brasil foi o país que mais soube acolher o ideal espírita, porque acima de tudo é o ideal da fraternidade, é o ideal da solidariedade, é o ideal do amor ao próximo, da dedicação às causas mais elevadas da humanidade, a doutrina espírita. Esse é o objetivo dela, transformar moralmente o ser humano, fazer com que ele compreenda o seu papel no mundo, a importância da sua vida, seja ele quem for. Tem muito a dar, tem muito a oferecer. A primeira grande propósito do Espiritismo é que a fé deve ser raciocinada. Nós não devemos aceitar nada sem que tenhamos uma compreensão daquilo que queremos aceitar. Todos têm direito de pensar pela própria cabeça. Não existe nenhuma autoridade que possa enfiar a verdade dentro de nós. Cada um conquista a sua verdade lendo, conversando, ouvindo, falando, pesquisando, aprendendo com a própria experiência da vida e como seres em evolução, crescendo em inteligência e moral, e cada um merecendo o respeito devido, o amor devido segundo Jesus, porque cada um está num determinado nível evolutivo em que se encontra. É isso que devemos respeitar, né? Na escola, tanto deve ser respeitado o aluno que está lá na pré-escola, começando a escalar, né, essa vida, como que concluiu o curso superior. A diferença nossa é essa. Alguns estão mais adiante, outros mais atrás, uns têm mais compreensão do que o outro, e cada um tem a sua aptidão, e com isso vamos compondo esse grande mundo de diversidade, mas um mundo também de beleza, que é o mundo de Deus. O Espiritismo tem uma mensagem libertadora. E a grande proposta vem através da reencarnação. Esse é o ponto-chave. A reencarnação explica tudo. Sem a reencarnação, nada fica explicado. Sem a reencarnação é o materialismo mesmo. Porque a reencarnação é que explica as diferenças. Porque eu tenho que viver só 1 ano na Terra e o outro tem que viver 100 anos. Qual a vantagem de viver 100 anos? Se eu vou sair daqui com muito pecado, muito erro que eu cometi, então é melhor não viver, né? Só a reencarnação pode derrubar os preconceitos, porque nós já fomos de tudo, vamos passar pelas mais diversas experiências, pelas mais diversas classes sociais, pelos mais diversos povos. Só a reencarnação pode explicar o sofrimento e anunciar um futuro melhor para todos. Só a reencarnação pode explicar a bondade e a justiça de Deus. Só a reencarnação pode realmente fazer frente às ideias materialistas. Podemos afirmar tranquilamente que o Espiritismo é a única doutrina que, aliando a fé à razão, demonstra que Deus é o Pai de que Jesus tanto falou. Fonte do bem, fonte da verdade, fonte da justiça. Tudo que devemos acreditar para que possamos levar o mundo a uma condição melhor. Toda pessoa, seja quem for, compreenderá melhor o sentido da nossa existência, a presença de Deus em tudo e o destino de cada um na doutrina espírita, né? Esse é o caminho que a humanidade deve trilhar. Se nós permanecermos ainda preocupados com detalhes, né, preocupados com as nossas diferenças, e não respeitando o pensamento, a fé, o ideal dos outros, nós não vamos para frente, nós não vamos nos unir e vamos acabar destruindo o mesmo planeta como estamos destruindo, como vimos destruindo até hoje. Kardec foi
realmente muito mal compreendido na sua época, é evidente. No seio da França, ali, no meio de cientistas, pesquisadores, filósofos, religiosos, fanáticos, ele sofreu toda a sorte de adversidade, porque foi mal compreendido, perseguido e passou por maus momentos, mas cumpriu a sua tarefa. Vós que, diz o Kardec, isso aqui nós vamos encerrar a nossa pequena fala com essa mensagem do Kardec, que está na Gênese, primeiro capítulo da Gênese. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dais mais consolo, mais alegria ao coração, esperanças mais legítimas, mais certezas na vida. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em derrotá-lo com a perspectiva do nada. Ou então com a alternativa das chamas do inferno ou do céu, a beatitude inútil de uma contemplação perpétua, diz Allan Kardec. E assim Kardec deixa a sua mensagem. Leiam o primeiro capítulo da Gênese. É um capítulo que Kardec faz uma síntese geral do conhecimento espírita que todos precisam conhecer. E assim nós pretendemos encerrar o nosso trabalho de hoje, deixando a você uma mensagem de paz, de harmonia, de esperança, de muita fé em você e de fé também, claro, na humanidade. Muito obrigado pela sua atenção.